Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito bom dia! Sejam todos vocês bem-vindos a mais um programa Conexão, aqui na sua 107,1, a Rádio da Família. Bom dia a você que está preparando o seu almoço ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia você também que percorre a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a nossa região serrana capixaba. Um bom dia especial para você de Venda Nova, de Pedra Azul, de Aracê, São Floriano e de todos os nossos municípios de qualquer cidade aqui das montanhas que acompanham o nosso programa aqui na Rádio FMZ. E não posso deixar de falar dos nossos queridos ouvintes da nossa rádio online que nos ouvem pela internet de qualquer lugar do estado, do Brasil e do mundo. A infância é um momento primordial para a implementação de hábitos saudáveis. Amamentar, vacinar, fazer exames básicos para detectar doenças e também cuidar da saúde bucal para preservar os dentes de leite são ações que devem acompanhar a criança desde o nascimento. Até pouco tempo atrás, nós íamos ao dentista pela primeira vez quando algum problema ocorria com os nossos dentes. Hoje, porém, a odontologia evoluiu e a busca por esses serviços é primordial para a prevenção de situações que podem ameaçar a nossa saúde bucal. Quanto mais cedo essas consultas acontecem, maior é a chance de evitar problemas no decorrer da infância e adolescência. A prevenção é o melhor remédio também para as cáries, para evitar procedimentos incômodos como canal, restaurações, dentre outros. Para falar mais sobre a saúde bucal dos bebês, nós recebemos aqui no nosso estúdio Juliana Balbino Zandonadi. Ela é odontopediatra. Juliana, bom dia, seja bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia, Désio, tudo bem? Obrigada. Tudo certo, e tenho certeza que será uma conversa muito proveitosa a nossa hoje, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas é jogo rápido e daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre saúde bucal dos bebês. Para nos ajudar nesse assunto, nós recebemos aqui a Juliana Balbino Zandonadi, que é odontopediatra. Juliana, antes de nós começarmos o nosso assunto propriamente dito, eu gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes, falasse da sua formação, da sua atuação profissional. Bom dia a todos. Eu sou dentista, né, e fiz odontologia e logo depois fiz a minha especialização em odontopediatria e aí sou especialista no atendimento de saúde bucal dos bebês, crianças e adolescentes. Quando se fala em odontopediatria, tem uma definição de idade que se encaixa o seu público? Olha, eu falo assim, que desde que eles nascem, porque tem crianças que vão no consultório com dias de vida, né? A gente fazer um procedimento que às vezes necessita, assim, por exemplo, de soltar a linguinha, quando eles nascem com a língua presa. Então, assim, desde os primeiros dias de vida, e eu costumo falar que eu atendo até quando eles se sentirem confortáveis para ir. Às vezes eles têm 15 anos e não querem ir no dentista de criança, mas às vezes eles têm 18 e querem continuar indo. Então é até quando eles estiverem confortáveis para ir no consultório. Certo. Então, Juliana, quais são os sintomas, os sinais, né, de que os dentinhos eles estão começando a aparecer na boca do bebê? Então, essa é normalmente a queixa principal, assim, dos pais para poderem procurar o atendimento dos bebês. Criança com dentinho nascendo muda muito, porque às vezes eles sentem incômodo, eles ficam incomodados, então eles acabam sofrendo um pouquinho e a família procura para tentar amenizar os sintomas. Acontece muito do bebê ficar mais irritado, né? Aquele bebê que come, mama, dorme bem, passa a não comer, mamar e dormir tão bem assim. Eles aumentam a salivação, então eles babam mais. Tem bebês que apresentam até brotoeja, né, por conta do excesso de saliva. E tem também, assim, a associação de febre e diarreia na época que os dentinhos estão nascendo. Não quer dizer que o dente nascendo cause febre e diarreia,
Mas o processo, né, de erupção dos dentinhos pode levar a uma febrinha baixa, um pouquinho de diarreia, que, claro, que se evoluir a gente procura o pediatra. Mas às vezes a gente espera que aconteça, porque normalmente os dentinhos dos bebês nascem em média por volta dos 6 meses. Não é regra, tem criança que às vezes faz 1 ano e ainda não tem dente, e tem criança que nasce com 3, 4 meses. Mas a média é 6 meses. E essa a mudança de período para o dente aparecer, isso é normal, né? Esse normal. É normal, isso né? varia de bebê para bebê, de criança para criança. A única coisa que a gente associa é que quando nasce mais cedo, troca mais cedo, e quando nasce mais tarde, troca mais tarde. E aí, assim, esse aparecimento dos dentinhos, normalmente ele tá associado à época que os bebês passam a ficar mais no chão. Então, acaba que eles acabam tendo um tipo de contaminação cruzada ali, né? Contato com micro-organismos que estão no chão, que estão nos brinquedos, que antes eles não tinham. Então, o que acontece é que às vezes o bebê não tá tão bem, tá mais irritado, não dorme bem, não come bem. E aí a imunidade cai um pouquinho. E aí, assim, como fica muito irritado, a mãozinha vai na boca o tempo todo, os objetos que estão no chão vão muito na boca. Por isso que às vezes acontece, né, da criança se contaminar, né? Então, assim, mas o meu filho apareceu o dentinho, começou a ter febre. Então a gente associa isso, assim, a imunidade está um pouquinho mais baixa e a criança começar a explorar mais, colocar a mãozinha na boca, colocar a mão no chão, o que acaba facilitando a contaminação cruzada. Certo. E existem alternativas que podem amenizar esses sintomas? Existem. Eu sempre falo assim para as famílias não utilizarem de pomadas prontas, compradas, porque são medicamentos que possuem muito anestésico. Realmente alivia, só que às vezes a criança pode acabar engolindo e pode ter aquela falsa sensação de sufocamento na garganta por conta do excesso de anestésico que eles engolem. Então, assim, eu sempre peço para os pais usarem alternativas mais tranquilas. Tem uma dedeira de silicone que eu sempre indico para ter em casa, que é como se fosse uma escovinha de dente de silicone com espaço pra gente colocar o dedo. Muita gente acha que aquilo é pra escovar o dente, não é pra escovar o dente, aquilo lá é pra massagear a gengiva. Então, assim, fazer massagem na gengiva com a dedeira ajuda, tudo que é gelado ajuda. Então, assim, eu sempre falo também pra quando o dentinho tá nascendo, a gente não dá coisas muito quentes e oferecer sempre o gelado. Então, assim, se o bebê já toma água, oferecer água geladinha, a frutinha gelada. Tem receitinhas que a gente faz, né, pra congelar com fruta, que ajuda. Então, alivia aquela sensação. O gelado sempre ajuda. Tem mordedores que você compra pronto, com líquido dentro, que você pode gelar e dar pro bebezinho morder. Isso tudo ajuda, né? E tem algumas outras coisas que a gente indica de acordo com o que a gente vê na consulta, né? Às vezes tem um pozinho de camomila, que eu também gosto de indicar, porque a camomila, por ser anti-inflamatória, ela diminui o edema, ajuda também as crianças, né? E assim, dependendo do grau de irritabilidade, de inchaço da gengivinha do bebê, a gente prescreve outras medicações, mas sempre com prescrição antes de sair comprando, né? E a gente também tem um laser no consultório, que é como se fosse um laser de baixa potência, que ajuda muito a diminuir o edema, acelerar o processo. Ele é um analgésico também, que dependendo do grau que tá a criança, a gente usa e ajuda muito. Juliana, é do nosso senso comum, né, enquanto sociedade, procurarmos um dentista quando sentimos uma dor de dente, quando algo está incomodando, né, quando os problemas começam a aparecer. Mas é importante buscar um dentista antes disso acontecer, enquanto a criança é apenas um bebê? É importante esse cuidado com os dentes junto a um profissional? Com certeza, assim, a primeira consulta do bebê, o ideal é que seja feito até antes de ter dente, ou assim, logo depois dos primeiros dentinhos terem nascido, porque nessa fase a gente consegue ensinar para os pais, né? Além da gente conversar sobre os sintomas de dentinho nascendo e o que fazer para aliviar, o que dá muito mais tranquilidade quando a família está passando por aquele processo, a gente também ensina, né? Então, assim, as crianças, a partir do primeiro dentinho, tem que escovar o dente. Hoje em dia, assim, a gente já sabe que é necessário. Então, assim, o ideal é que seja feita essa primeira consulta até antes, para quando o dentinho nascer, os pais saberem, né, como higienizar, quantas vezes ao dia, né,
se usa pasta com flúor, sem flúor, então é importante. E é isso que eu gostaria que você falasse agora. Quando que é o momento exato de iniciar essa escovação? Se há um tipo de escova específico, o creme dental também é um específico para ser usado, pode ser qualquer um, e a quantidade desse creme dental no decorrer da idade da criança. Isso é muito importante, assim. A escovação, ela precisa, a higienização na boquinha do bebê, ela precisa começar a ser feita a partir do momento que nasce o primeiro dentinho. Então, assim, apontou o primeiro dentinho, a gente começa a fazer a escovação. A escova de dente sempre macia. Então, a gente sempre pede para comprar, independente de marca, a escova que seja macia e com um tamanho compatível com a boquinha da criança, né? Isso a gente olha no rótulo da escova mesmo. Então, assim, bebezinhos tem uma escova chamada Meu Primeiro Dentinho, que é muito boa, que é só umas cerdinhas pequenininhas, e de acordo com que vai tendo mais dentes e crescendo, a gente vai aumentando o tamanho da escova, mas sempre macia. E uma coisa importante também falar é que escova de dente de bebês, os bebês eles mordem a escova para coçar a boca e para aprender a escovar. Então, toda vez que a escova estiver muito aberta, a gente troca a escova de dente dos bebês, né? Caso contrário, a gente troca a cada 4 meses, ou toda vez que a criança tiver alguma infecção em via aérea superior que seja mais grave, mais importante. Teve uma gripe mais forte, um resfriado, ou pegou alguma doença bucal, melhorou, a gente sempre indica jogar a escova fora e comprar outra, né? Porque cerda de escova de dente também junta muito micro-organismo. Mas escova é isso. Em relação à pasta de dente, a gente também já indica, desde o primeiro dentinho, a escovação com pasta de dente e pasta de dente com flúor. Então, assim, tem-se a ideia, né, que bebês não podem usar flúor porque não sabem cuspir. Eles podem e devem usar desde que seja na quantidade e na concentração certa para cada idade, né? Tem estudos que mostram a quantidade certinha de pasta na escova para cada idade, que é seguro se o bebê vir a engolir, né? O problema de engolir pasta de dente, além da criança estar engolindo medicação, é que aumenta o risco de fluorose na dentição permanente, que são aqueles dentes permanentes cheios de mancha branca. Então, a pasta de dente das crianças precisa ter pelo menos 1.100 ppm de flúor. A gente olha isso no rótulo. Independente da marca também. Normalmente a gente indica pasta infantil, mas tem bebês, crianças que não gostam. Então, pode usar a pasta do pai, da mãe, desde que tenha essa concentração de flúor. E a quantidade vai variando por idade, né? Mas bebezinhos, normalmente até 1 ano, a gente passa um esfregaçozinho. Então, assim, é só encostar a escova na pasta. A partir de 1 ano, a gente normalmente indica 1 grãozinho de arroz. E aí, depois, com o passar do tempo, a gente indica 1 grãozinho de ervilha. Então, é sempre pouquinho. E cada idade tem a quantidade específica. E a pasta sem flúor, ela serve para quê? Ela serve para quando a criança quer escovar o dente sozinha. Mãe, quero escovar sozinha. Então, você deixa a criança escovar primeiro com a sem flúor para depois você fazer a escovação supervisionada com a pasta com flúor. Eu sempre falo que quando a escola pede pasta, eu peço para levar sem flúor, porque às vezes não consegue ter controle de quantidade e a criança gosta de comer pasta. Então, nesses locais onde a criança não tem a nossa supervisão, onde é mais difícil o controle, a gente manda sem flúor, é para isso que ela serve. Para quando a criança quer mais pasta na escova, a gente usa sem flúor. E quando os pais forem escovar, pasta com flúor 1.100 ppm. Certo, Juliana, nós vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Vamos para o intervalo, mas é rápido e daqui a pouco a gente volta. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre a saúde bucal dos bebês. A nossa convidada é a odontopediatra Juliana Balbino Zandonati. Juliana, agora no final do primeiro bloco, nós falamos sobre o início da escovação dos dentinhos do bebê. Mas como essa escovação ela deve ocorrer? Existe um movimento apropriado? Existe algo que tem que ser evitado? Explica como isso deve funcionar. Não, a escovação, assim, a gente sempre indica de 2 a 3 vezes ao dia, a gente sempre indica movimentos circulares e depois movimento de vai e vem e por final aquele movimento de vassourinha, né? Pra gente conseguir pegar todas as estruturas do dente. É importante escovar toda a boca da criança, às vezes a gente tem dificuldade de fazer, então assim, por isso que a visita periódica no dentista também é importante. Às vezes a criança não deixa escovar lá atrás, então é importante escovar os da frente, escovar os de trás, e escovar todas as faces do dente, a parte de cima, atrás, né, a parte da frente, e também no final escovar a língua.
Uhum. E durante a consulta, esses procedimentos você faz passo a passo com o bebê, ensinando os pais a fazer assim? A gente sempre faz a profilaxia com a escova elétrica, né? Porque para poder remover direitinho tudo que precisa. Mas a gente sempre ensina os movimentos corretos, mostra, para a família também poder entender. Isso também é uma das coisas que a gente ensina na primeira consulta, porque a partir do momento que nasceu o dentinho, a família já vai saber como proceder. E você tem notado, Juliana, um aumento assim da demanda de dentista pelas famílias? Elas têm buscado mais? Sim, muito. A gente tem muita procura. A gente tem muita procura de famílias assim que procuram para tratar. Mas hoje, assim, a nossa demanda é maior para prevenção. Então, assim, os pediatras já sabem da importância, orientam os pais, né? Olha, começou a nascer o dentinho, vai no dentista. Então, isso também já é uma coisa que os próprios pediatras entenderam da importância e orientam a fazer. Então, a gente recebe muito paciente por indicação de pediatra. E as famílias mesmo, né? Muitos adultos sofreram muito com dor de dente e não querem isso para os filhos. Então, a procura, assim, para a prevenção hoje, graças a Deus, é muito maior do que a procura para tratamento. E é esse início desde bebê, desse acompanhamento junto ao profissional, ao odontopediatra, isso vai fazer com que lá na frente a criança não sofra tanto com os tratamentos dentários, né? O ideal, assim, que a gente sonha, almeja, é que a gente não precise mais ficar tratando canal, né? Fazendo restaurações extensas. O ideal é que as crianças não sintam dor. Esse acompanhamento semestral, a maioria vai 2 vezes ao ano. Claro que quando é uma criança que a gente vê que tem mais risco, a gente orienta que a volta seja em um período curto. Mas assim, quando a criança vem periodicamente nas consultas, se a gente percebe que tem alguma lesão de cárie iniciando, a gente consegue tratar sem isso evoluir, né? Então, assim, com certeza, daqui a alguns anos os nossos filhos vão levar os filhos no dentista sem medo, porque hoje as consultas são muito mais tranquilas, o consultório é feito para eles, né? Todo planejado para eles. Então, eles já vão chegar sem aquele medo de dentista e com certeza sem terem sofrido tanto quanto era antigamente. Certo. E Juliana, quais são as doenças bucais que os bebês podem desenvolver? Assim, tem a principal doença bucal que a gente tem hoje é a doença cárie, né? A cárie, ela já foi uma doença de saúde pública muito grave e hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo controlar e hoje em dia a gente vê menos, mas ela ainda é a principal, aparece muito, né? E cárie, ela é açúcar dependente, então, assim, necessita do açúcar. Não é só isso, né? Tem, assim, a associação da escovação, tem também a característica salivar da criança, o tempo de uma escovação para outra. Então, assim, são várias coisas que quando a gente identifica a lesão, a gente senta com a família para entender o que está acontecendo. Mas é importante saber que não é só bala, chiclete, pirulito que tem açúcar, né? Tudo que a gente come tem açúcar no final das contas, né? Até a frutinha tem frutose. Claro que a sacarose do açúcar da bala, né, é muito pior. Mas tudo tem açúcar, por isso que a higiene ela precisa ser feita até naquelas crianças que não têm contato com doce, e isso já é certo. Além da cárie, né, a gente tem algumas outras doenças bucais que aparecem. A gente encontra muita gengivite, que é aquela inflamação na gengiva, muito associada à falta de fio dental. Então, assim, fio dental é muito importante. Além dele evitar a doença cárie entre os dentinhos, ele também evita a gengivite. Então, assim, é importante. Às vezes a gente fica muito tempo sem passar fio dental, quando passa sangra. Tem que passar, quanto mais passar, né, daqui um tempo vai parar de sangrar, porque a gengiva ela volta a ter saúde. Então, assim, a gente encontra muita gengivite e tem também as doenças bucais que as crianças acabam se contaminando na escola, por exemplo. Estomatite, a gente vê muito. É uma doença bucal que, assim, as crianças sofrem um pouquinho, então, assim, necessita de tratamento, de acompanhamento. Mão, pé, boca foi uma doença que também apareceu muito, né? Tá diminuindo, graças a Deus, a incidência, mas tem épocas que aparece muito. O sapinho, né, que é a candidíase. Então, assim, ainda existem algumas doenças bucais que eles acabam contraindo. Juliana, tem um período específico para começar a fazer o procedimento com o fio dental ou é logo no início com a escovação também? Logo no início. A partir do momento que a criança tem 2 dentinhos juntos, a gente já orienta o fio dental. E o fio dental, assim, uma vez por dia que a gente conseguir passar, principalmente nos pequenos, assim, é o suficiente, porque é muita coisa para a rotina da criança, né? É muito fácil na teoria, né? Passar fio dental em todas as refeições, escovar, mas não é uma coisa que a gente consegue colocar em prática no dia a dia.
Então a gente sempre pede a escovação de 2 a 3 vezes ao dia e pelo menos uma vez ao dia de fio dental, a partir do momento que tem 2 dentinhos juntos. E tem um fio dental hoje no mercado que é tipo uma forquilha, que a gente indica, que é muito mais fácil de usar do que aquele fio dental em fita. Então a gente sempre dá esse fio dental de amostra no consultório para as famílias conhecerem, porque facilita muito ali na rotina. Certo. E uma coisa que é muito comum de ocorrer são as quedas dos bebês, né? Que eles estão começando a engatinhar, começando a andar. Nessas situações em que há algum prejuízo no dente, como proceder? Toda queda que a criança tenha, eu peço os pais para entrarem em contato. Então, assim, eu sempre falo que odontopediatra é igual pediatra, né? E as quedas, elas normalmente não acontecem de segunda a sexta no horário comercial. Então, assim, é à noite, é no fim de semana, é no feriado. Então, assim, os pais lá do consultório sempre têm acesso a gente também nos fins de semana. Eu dou um telefone para contato, porque é importante, se acontecer a queda, entrar em contato. Eu sempre falo para manter a calma, dar alguma coisa gelada para a criança comer, porque ajuda a diminuir o sangramento, ajuda a diminuir o edema, não deixa a boca inchar, porque normalmente a boquinha incha e a criança fica incomodada, e entrar em contato com a gente para a gente ver o que foi, se foi um prejuízo só na mucosa, se machucou o freio, se machucou o dente. E aí, assim, a criança vai ao consultório logo depois e a gente vê se tem necessidade de fazer um raio-x para ver se machucou. Se o dentinho quebrar, né, a gente decide a melhor hora para restaurar, mas é sempre importante entrar em contato e manter a calma. Se o dentinho amolecer, principalmente, dá o geladinho, evitar tudo que for duro. Então, assim, machucou, vi que teve mobilidade no dentinho. Não dá nada duro para a criança comer, né, até a consulta. Se possível, evitar a chupeta e a mamadeira, enquanto a gente, né, até a gente avaliar e levar para avaliar. Juliana, eu acho que outro mito, né, que nós temos, né, enquanto sociedade, é achar que enquanto é o dente de leite, aquele dente que é temporário, né, eu não preciso ter tanta atenção, que eu posso deixar para atenção para o dente permanente. Isso procede ou é um equívoco? Não, isso não procede de jeito nenhum, porque o dente de leite, ele tem canal igual ao dente permanente. Então a criança, ela vai sentir dor igual um adulto sente no dente permanente. A criança vai ter infecção, então assim, é grave. E o dente de leite ainda tem uma questão a mais, porque primeiro que é mais difícil de escovar, por conta mesmo do comportamento, né? É difícil a gente, até chegar na fase da criança entender, a gente sofre para escovar em casa, as crianças não querem escovar. Então, assim, criança gosta de comer doce, a gente tem dificuldade na escovação, os dentes lá de trás, né? É difícil da escovinha chegar. Então, assim, dente de leite precisa ainda de mais atenção do que o dente permanente. Eles ainda não têm consciência da importância. Então, isso tem que partir da gente. E o dente de leite, ele tem canal, ele tem raiz. Então, assim, se aquilo chega no canal, vai ter dor, vai ter infecção. As crianças têm que entrar no antibiótico. Já teve crianças, a gente precisa mandar para o hospital para fazer internação por conta do tamanho do abscesso. Então, assim, é muito importante. Dente de leite é muito importante de tratar. Certo. E Juliana, quem quiser saber mais, né, ou marcar um horário com você, como que te encontra? Olha, o nosso consultório fica lá na Clínica Evoluir. É uma clínica direcionada para crianças hoje. A gente tem todos os profissionais assim, que os pais precisam. Então, a gente tem psicólogo, fono, terapia ocupacional, musicoterapeuta, pediatra, dentre outros. Então, assim, a gente tem um espaço voltado para as crianças. A Clínica Evoluir fica ali na Vila Betânia, em cima da loja de móvel Amigos, né? E quem quiser conhecer mais também do nosso trabalho, a gente tem um Instagram, tanto o meu como o da clínica, onde a gente posta várias dicas, a gente coloca conteúdo semanal lá. Tem muita coisa também das crianças que vão no consultório. Quem precisar de qualquer orientação pode entrar em contato com a gente pelo telefone, pelo Instagram ou indo lá na clínica, que será muito bem-vindo. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco mais uma vez. E, claro, agradecer a nossa convidada, Juliana, por ter apresentado tantas informações relevantes para a saúde dos nossos bebês. Juliana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Edésio. Obrigada, Rádio, pelo convite, pelo espaço. E, assim, fica o reforço da importância, né, de buscar acompanhamento precoce. Prevenção, hoje em dia, é
tudo, né? A gente busca muito mais prevenção do que tratamento. As crianças merecem, precisam, né? O acompanhamento é importante, manter periodicidade também é importante. Então, assim, quem tiver qualquer dúvida pode procurar a gente. E não se esqueçam, né, que a saúde bucal é muito importante para o desenvolvimento também da criança. Obrigada. E nós ficamos então por aqui. Você continua agora ouvindo a programação normal da Rádio FMZ e desejo a você uma feliz e santa Páscoa, e nós voltamos a nos encontrar no próximo final de semana aqui no programa Conexão. Valeu, até lá! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.